e vamos iniciar. Muito bem, meu povo. Eu disse que hoje nós finalizaríamos o conteúdo do módulo, né? Nós temos aí o último conteúdo hoje, lá na página, para o módulo virtual, é a página 24 e 25. Para o módulo físico, essa atividade, na verdade, esse conteúdo não vai aparecer, porque foi uma adaptação. Então, vejam bem que a imagem vai trazer para vocês, inclusive, um mapa de risco, né, que é muito comum no ambiente de trabalho de vocês. Só que eu agreguei outras informações. Não gosto de ficar só com aquilo que o módulo traz, porque fica bastante resumido. E eu preparei um slide que também não é muito grande, é curto, mas para que a gente possa ter uma ideia mais aprofundada sobre a leitura imagética. Como os símbolos entram na nossa vida, de que maneira a gente pode interpretar esses símbolos. E na área da saúde, o que mais nós temos são símbolos, né? Em cada ambiente que a gente entra, tem uma placa, tem um símbolo que representa uma determinada informação. E é por isso que é importante a gente ter esse conteúdo e essa noção de símbolos que permeiam a prática de vocês. Os símbolos, na verdade, eles permeiam toda a nossa prática, mas eu trouxe mais direcionado para vocês, porque acredito que agrega muito mais, certo? Então, vou compartilhar a tela aqui. Já está aparecendo para vocês? Para mim, não, professora. Não, né? Então, vamos lá. A Pro está num lugar bem escuro, né? Não é o lugar. Eu estou no mesmo lugar de todos os dias. É a câmera do meu outro notebook, né? Porque são dois. Aí hoje eu estou no outro, que não é muito legal. Mas eu trabalhei hoje a tarde inteira. Fiquei nele aqui trabalhando. Aí, agora à noite já agendei a aula de vocês por aqui mesmo. Até tinha me esquecido o quanto escura é essa câmera. Mas como eu vou compartilhar, acredito que não vai. E agora, aparece? Apareceu, gente? Está começando Apareceu, agora. só Apareceu, precisa né? aproximar. Vou começar a apresentação. Pronto. Então, olha só. Eu trouxe para vocês aqui, né, o conceito de leitura imagética. Eu disse logo no comecinho da nossa aula que a comunicação ela pode ser verbal, não verbal, ou ela pode também ser uma linguagem mista, né? Eita. Eu sempre esqueço que quando eu vou compartilhar, tem que ter alguém aqui para eu poder admitir. Vamos lá. Atrapalha muito se ficar assim para vocês? Atrapalha, gente? Não dá para ver muito bem, não. Dá não, né? Fica distante. Beleza. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês, logo nos primeiros dias de nossas aulas, que nós temos a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem que mistura as duas. Por isso que nós chamamos de linguagem mista. E essa linguagem mista é a que nós consideramos a mais completa, justamente porque ela une o texto verbal, que é a escrita ou a fala, e a imagem. Só que hoje a gente vai falar do texto não verbal especificamente, lembrando que os textos não verbal são aqueles que apresentam símbolos, imagens, gestos. E aí eu pergunto para vocês, né? Eu até já falei, eu acho que eu já até dei essa dica. Eu vou perguntar, mas vou ver só para testar a memória de vocês.
Vocês saberiam me dizer qual é o símbolo mais conhecido em todo o mundo? Em qualquer lugar do mundo, ele vai ser reconhecido? Eu já dei essa dica para vocês aí. Alguém lembra? Que pro? Qual é o símbolo mais conhecido em todo o mundo? É considerado um símbolo universal. Ixi. É o gesto, não, né? É um gesto. Vou dar essa dica também. É um gesto. Seria o pare, professora? Exatamente. Esse gesto, ele é entendido por praticamente todas as pessoas do planeta, né? Você estende a mão espalmada e a pessoa entende que ali significa pare, né? Seja sobre qualquer circunstância, ou por conta de um trânsito, ou por conta de um protesto, seja qual for a circunstância, essa mensagem será transmitida. Porque o texto não verbal, apesar de não apresentar o texto escrito ou até mesmo a fala, ele tem um conteúdo, ele transmite uma mensagem. E essa mensagem é que muitas vezes não é compreendida pelo interlocutor. Os concursos, os vestibulares, eles usam e abusam dos textos imagéticos justamente por compreender que eles exigem do candidato uma maior interpretação. Não tendo o texto verbal, você precisa observar com mais atenção os detalhes, a disposição em que a imagem está, né? Os objetos dessa imagem estão dispostos de que maneira, as cores, os formatos, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de analisar uma imagem. Seu significado é sempre abstrato e a interpretação é individual. Por que individual? Porque um mesmo símbolo pode ser compreendido de diversas maneiras, dependendo do contexto no qual a pessoa está, dependendo do grau de escolaridade, da classe social. Tudo isso vai influenciar na interpretação desse texto imagético. Eu trouxe aqui para vocês hoje, ó, vários símbolos. Eita, faltando. Vários símbolos, tá? Esses símbolos aqui não é para a gente aprofundar, mas só para vocês conhecerem. Sei que muitos vocês já viram, até sabem, né? Que existem, sabem o que é que eles representam. Mas eu trouxe aqui para vocês também esses símbolos aí, ó. Deem uma observada. O símbolo de geografia, de história, de jornalismo, do meu curso, né, da minha área de letras, fisioterapia, administração. Deem uma olhada aí, encontre o de vocês. Já encontraram? Já. Deixa eu atender quem chegou aqui. Pois é, só que esse símbolo aí, ele não é o oficial. Tem outro que também aparece aí. Vou mostrar nesse instante para vocês. Alguém chamou aqui, mas parece que caiu. Não, tá aqui ainda. Então, tem outro, tá? Que eu vou apresentar para vocês em breve. Então, observem que isso aqui não foi feito de maneira aleatória, não. Cada símbolo desse representa uma cultura, uma lenda, uma tradição. Está em torno, né, disso aí, muitos significados. O direito, por exemplo, né, que é o símbolo da balança, é justamente para mostrar que ela deveria ser equilibrada, né? A justiça deveria ser equilibrada, e assim sucessivamente. Cada um deles vai trazer uma perspectiva, uma mensagem que deve ser entendida por todos nós, mas principalmente por quem atua naquela área, né? Exatamente como nós já certamente encontramos por aí. O técnico de enfermagem do trabalho está bem aqui, e a enfermagem está lá na ponta. Então, já deu para vocês entenderem aí. Alguém já pesquisou por que
é uma lâmpada que representa aí essa área de vocês? Florence, quando ela ia cuidar dos pacientes, ela ia com a lâmpada, né? Acho que então por isso que foi deixado esse símbolo para a gente. Olha, parabéns, garota. Gostei de ver. Muito bem. É isso mesmo. Gente, eu fiz essa pergunta porque vocês precisam, à luz dessa resposta, foi muito feliz a colega, né? Lembrar e perceber que nós temos no contato com outras culturas, e principalmente no contato com a língua portuguesa, influência do latim e do grego. E sendo influenciados também pelo grego, muitas das nossas simbologias, das nossas imagens, serão permeadas por lendas, por mitos, né? Por influências dessa cultura que foi considerada o berço da civilização. Lá na Grécia não só tinha os deuses, né, na mitologia, mas eles eram povos que entendiam de muitas outras questões da sociedade. Por isso é considerado esse berço aí da civilização. Então, de lá saíram arquitetos, matemáticos, exímios oradores, saíram de lá também químicos, porque antigamente a química era a famosa alquimia, né? Quando eles transformavam os elementos em outros Professora, produtos. boa noite. Presente, viu? Cheguei agora. Certo. Eu ainda não fiz a chamada, não, mas daqui a pouco eu registro quem está por aí, viu? Então, meu povo, observem que é importante conhecer a história, né? Uma luz representada por uma lâmpada, que não é a do gênio. A colega já trouxe aí essa feliz informação para vocês. Então, é uma lenda, é um mito, mas tem uma significância, né? Tem um significado importante para a área que vocês atuam. Então, essa é uma questão que deve ser lembrada sempre que vocês encontrarem ou se depararem com símbolos no dia a dia de vocês, tá? Agora sim, esse aqui é o símbolo oficial, tá? Tanto para a enfermagem como para a medicina, né? É considerado o símbolo mais conhecido que a lâmpada. Não é melhor nem pior, apenas mais conhecido. Esse daqui tem a ver também com a mitologia grega. Vamos ver se mais alguém saberia me dizer, porque a colega já matou a charada ali na outra. E agora, alguém saberia? Não? Eu tô aqui com um pressentimento que eu ouvi falar nisso aí no curso de técnica de enfermagem, que da cobra, né, por conta do veneno dela, que faz antibiótico, que faz vacina, faz o soro antitrópico, o soro, por conta da cobra. Sim, mas assim, tudo bem, porque como é oriundo da mitologia, muitas vertentes, muitas histórias nascem, né, surgem a partir dessas simbologias. Então, a história mais contada sobre esse símbolo é de que ela representa o caduceu de Hermes. Hermes é um deus grego, como eu disse, né? Vocês podem perceber que do lado tem duas asas e Hermes ele calçava uma sandália alada, né? O que é uma sandália alada? É um adjetivo para designar qualquer ser que voa, né? Se você ouvir falar de um cavalo alado, uma sandália alada, um par alado, são sempre elementos que voam. Então, alado é um adjetivo que representa isso. E temos também duas serpentes, as serpentes que estão aí do lado direito e do lado esquerdo. É Ode e Obe, é o nome dessas serpentes. Do lado direito, nós temos a serpente Ode, que representa o ideal da vida livre, da liberdade. E do lado esquerdo, Obe, que representa o ideal de uma vida equilibrada. E no meio, o caduceu de Hermes, que era considerado um exímio orador, um exímio negociador, e, dentre tantas outras habilidades, ele conseguia mudar as situações
por conta dessa sua sedução ao falar, ao se expressar, ao se comunicar. Daí nasceu esse símbolo que representa tanto a medicina como a enfermagem. Professora, qual é a relevância disso? Relevância do ponto de vista do conhecimento, né? Que a gente entenda a necessidade de compreender aquilo que permeia a nossa prática diária e que, às vezes, a gente vê por anos, nunca teve a curiosidade de conhecer. Alguém ia falando aí? Como que a lâmpada, pelo que eu me lembro, há muito tempo atrás, as pessoas diziam assim, que a lâmpada era o caminho, e que a cobra significava a magia e a alquimia. É isso aí? Tem uma relação bastante significativa também a sua explicação, como eu disse para a Eliane, né? Como se trata de mitologia, várias correntes de entendimento vão surgindo. Inclusive, tem culturas que não consideram Hermes como um deus da oratória, consideram ele como o deus da luz, da iluminação, né? Aí você vai começar a relacionar essa iluminação com a lâmpada. Então, vão nascer diversas outras histórias que vão tentar explicar a simbologia. Isso não é ruim, muito pelo contrário. É importante que a gente vai perceber que sempre tem um ponto que converge. E qual é o ponto que converge aqui com relação a essa simbologia? De que existe aqui uma perspectiva de uma transformação, de uma mudança, né? De uma iluminação com relação à medicina, que é um papel que vocês desempenham muito bem. Embora as duas serpentes estejam de lados opostos, mas elas estão entrelaçadas, equilibrando a vida das pessoas, né? Representando aí a vida equilibrada e a vida da liberdade. Então, assim, tem uma importância, tem um peso grande buscando esse equilíbrio na vida das pessoas. E por falar em equilíbrio, né? Hipócrates, que é outro filósofo, outro grego, que é chamado pai da medicina, ele dizia para todas as pessoas da época, né, isso aí já milhares de anos antes de Cristo, inclusive, né, de que teu corpo seja teu remédio, que teu alimento seja teu remédio, que teu remédio seja teu alimento, para que a gente possa compreender a importância de uma alimentação saudável, visando justamente não adoecer. Os gregos eram conhecidos por contemplar um corpo belo, mas não era um corpo belo no sentido da sexualidade, muito pelo contrário. Era o belo de um corpo saudável, de um corpo são, de um corpo equilibrado. E eles tinham a filosofia de vida de procurar equilibrar corpo e mente. E aí vocês vão perceber que todos os símbolos ligados à área da enfermagem, da medicina, da saúde, vão sempre trazer algum elemento relacionado ao equilíbrio, porque é o equilíbrio que faz a gente ficar saudável, que faz a gente ter saúde, né? Importante essas informações, porque agregam conhecimento. Deixa eu ver aqui. E a alquimia que a colega trouxe é muito relevante para a área de vocês e para a área da saúde como um todo, porque, como eu disse, na Idade Média não havia ciência, né? Nós sabemos disso. A ciência era muito escassa. Todos os procedimentos realizados eram procedimentos rústicos e muitas vezes levavam à morte de muitas pessoas por falta desse conhecimento que hoje nós temos, que hoje a ciência trouxe para cada um de nós, principalmente para quem trabalha na área. E os alquimistas, eles eram considerados como quase sagrados. Por que sagrados? Porque imagine, numa época em que as doenças eram cada vez mais agressivas, né? A primeira pandemia que nós tivemos a nível mundial foi a peste negra, e ela devastou milhões de pessoas por conta da falta desse conhecimento. Hoje nós estamos vivendo uma situação bastante parecida, porque também ainda não encontramos a vacina adequada. Então, observe que hoje, se nesse contexto de 2021, né, século 21, estamos vivenciando essas experiências sem ainda uma perspectiva de uma vacina, vocês imaginem há mais de 800 anos atrás como isso não era, né, como não era essa situação.
Então, por falta de conhecimento, por falta de saneamento básico, por falta de cuidados com a higiene, as doenças eram frequentes. E os alquimistas, eles eram vistos como sagrados porque eles eram um dos únicos que detinham um pouco dos conhecimentos, que trabalhavam em suas casas, escondidos em pequenos laboratórios, tentando encontrar ali poções, misturas, efusões que fizessem ou que trouxesse a cura para as doenças da época. Assim também como as mulheres, e agora eu quero puxar um pouquinho para esse lado da história que nem sempre aparece. As mulheres, chamadas de curadoras, curadeiras ou curandeiras, né? Existem várias denominações para essas mulheres, elas foram muitas vezes taxadas de bruxas e queimadas na história, porque elas eram mulheres que dominavam alguns conhecimentos medicinais. E como essa era uma profissão especificamente do homem, até hoje a gente ainda tem esses preconceitos relacionados às mulheres, elas eram caçadas mesmo como bruxas, e o conceito de bruxa nasce a partir disso, viu, gente? Essa coisa da bruxa que as histórias dos contos fantásticos nos contam, dessas mulheres que faziam feitiços e encantos, era porque essas mulheres, de verdade, não as dos contos de fadas, elas dominavam alguns conhecimentos científicos, medicinais, mas não eram bem vistas na sociedade, por isso eram caladas, subjugadas e até mortas, como a história nos conta. Então, vale aí também essa ressalva para vocês, tá? Aqui é bem mais fácil, com certeza todos vocês conhecem todos esses símbolos aqui, não é? Só mesmo a título de ilustração, estou trazendo aqui para vocês todos esses símbolos, tá? Aqui o símbolo da Cruz Vermelha, uma entidade conhecida no mundo inteiro, que nasce a partir da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo já ouviu falar dessa companhia de enfermeiros e médicos que atuam nas frentes das grandes trincheiras, das grandes guerras que acontecem até hoje, no mundo inteiro. O lugar que elas mais atuam é na África ainda, por conta da grande quantidade de doenças causadas por todas as mazelas sociais que nós já conhecemos, né? A falta de higiene, a falta de investimento no saneamento básico, falta de alimento, porque a subnutrição ainda é um problema grave no mundo, mas na África é ainda maior. Então, a gente tem essa instituição da área da saúde, né? A nível mundial, que atua como se fosse verdadeiros anjos da guarda aí, nas cruzadas, nas guerras, nas trincheiras do mundo. Professora, como é que eu faço para ver essa aula aí? Porque eu só estou vendo o teu rosto, como é que eu entro aqui? Eu tirei, eu estava vendo os símbolos e botei, só estou vendo você agora. Clica novamente em cima de mim para ver se aparece, da minha imagem. Pronto, apareceu. Pronto. Essas coisas de tecnologia, meu Deus, me deixa doida. É assim mesmo. Então, eu acredito que todo mundo já ouviu falar dessa instituição aqui, não já? A nível mundial, ela existe e é necessária no mundo inteiro. Vamos lá. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa história que eu falei, das mulheres enquanto protagonistas da saúde, e também já como um indício do voluntariado na área da saúde, pode assistir a uma recomendação minha que não tem nada a ver com o conteúdo que vai ser cobrado de vocês, tá? É só uma recomendação a título de conhecimento mesmo. Tem uma série da Netflix chamada Outlander. Alguém conhece? Já ouviram falar? Oi, terra chamando. Não. Não? Pois é uma recomendação. É uma dica, né? Fica, como diz os meus meninos adolescentes. Sim, eu assisti essa série toda. Assistiu? Ah, eu sou apaixonada. Você gostou? Gostei, sim. É ótimo. Esperando a segunda temporada. Eu estou ansiosíssima que apareça logo, porque eu sou
uma fã de carteirinha dessa série. Muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Vale a pena assistir. Principalmente vocês aí que estão na área, vão perceber como que vocês, mulheres, né, foram muitas vezes mal interpretadas nas suas ações. Todas nós. Mas é porque a personagem principal, não vou dar spoiler aqui não, mas a personagem... Qual é a série Pro que eu não prestei atenção aqui? Outlander. Olender? Outlander. Ah. A personagem principal, ela tem esses conhecimentos, né? Ela é médica, na verdade, só que ela se transporta para o século XVIII e lá ela vai conhecer as adversidades da falta da ciência. É bem legal, é bem interessante, vale a pena conferir, certo? Agora sim, é longa, eu sou apaixonada por séries medievais, não sei se todo mundo é, mas estou aí dando a minha recomendação. Aqui o famoso e temido que precisa ser combatido o mais rápido possível. Todo mundo já viu esse imensurável, danoso vírus. Correto? Todo mundo sabe, né, de que eu estou falando? Eu não coloquei nem o nome porque eu acho que está muito óbvio. Muito bem, povo que está se especializando na enfermagem do trabalho. Me contem aí, o que vocês sabem que diferencia esse vírus atual para os outros vírus e as outras pandemias que nós já tivemos no mundo, começando pela peste negra, passando pela tuberculose, chegando também na febre amarela, na cólera, até o século XXI com o Covid-19. Qual é a diferença? Quem poderia dar aí essa opinião, essa informação para a gente, compartilhar esse conhecimento? Vamos lá, meu povo especialista. Por que esse vírus ele é tão temido, já que nós já passamos por diversas outras situações e enfrentamos tantos outros vírus, inclusive sem tantas informações tecnológicas e científicas como nós temos hoje? Quem pode dar aí uma opinião? Ninguém? Poxa! Até o final da aula eu vou postar um vídeo que eu recebi, que é muito legal. Tomara que eu não tenha tirado da minha galeria, porque a memória do meu celular estava muito cheia, porque eu recebo muita coisa dos meus alunos. Mas vamos lá. Eu não lembro assim direito, não, mas eu assisti uma coisinha assim rápida que falou sobre isso e disse que ele tem forma de coroa e que ele parece que ele não tem mitocôndria, alguma coisa desse tipo, que diferencia ele dos outros. Mas eu lembro pouca coisa, não estou bem por dentro, não. Certo. Então, vamos lá. Olha só. Vocês estão vendo que ele tem, né, esses tentáculos. Conseguem perceber? Eu até escolhi uma página hoje do slide que já tem aqui, né, esses detalhezinhos aqui que parece já um vírus também. Percebam aí o que ele tem esses tentáculos. Deu para perceber o que são esses tentáculozinhos que ficam em torno dele? Esses tentáculos, eles funcionam como verdadeiras chaves. Quando eles entram em contato com o nosso sistema imunológico, ele é capaz de virar, né, a chave desse nosso sistema e adentrar nas camadas mais profundas. E isso dificulta muito o combate, né, dos nossos anticorpos. Na verdade, os nossos anticorpos, eles tentam desde a primeira entrada dele, né, porque nós sabemos que o nosso corpo reage prontamente assim que o vírus entra em contato. Mas ele tem um diferencial, que era justamente sobre isso que eu estava perguntando, ver se alguém sabia esse diferencial. O diferencial dele é a velocidade. Ele se propaga numa velocidade tão grande como nunca já vista até aqui por nenhum outro vírus. Porque os vírus, eles costumam se propagar rapidamente. Mas esse, né, especificamente, né,
o famoso Covid-19, ele tem uma letalidade maior, não é porque ele é mais forte, não é por conta de nenhuma outra questão ligada à sua estrutura, não. É a velocidade com que ele é transmitido. Ele se reproduz numa velocidade tamanha, capaz de contaminar em minutos um grupo de 50, 60, 70 pessoas. Então, esse é o maior desafio da ciência e da medicina hoje. Quem já teve Covid aí, na aula, sabe contar, né, quais são os sintomas, como é que é o procedimento. Vocês que estão aí na linha de frente, todos os dias, colocando aí as vidas de vocês a serviço, devem saber que ele ataca de maneira letal o nosso sistema pela velocidade. Primeiro que esses tentáculos, eles abrem brechas no nosso sistema imunológico e adentram as camadas mais profundas, e lá eles se reproduzem em alta velocidade. Essa alta velocidade é tamanha que o sistema imunológico fica indefeso, incapaz de dar conta dessa propagação. E é por isso que ele muitas vezes leva à morte. Tá? Então, é uma informação importante para vocês. E uma outra coisa é lembrar aí, né, de vocês, enquanto profissionais da saúde, reforçar as falas dos cuidados, reforçar a fala com a população, com as pessoas da família, com quem vocês tenham algum contato, né, para que eles possam entender a letalidade desse vírus. É muito grave a situação que o país está vivendo, não só o Brasil, o mundo inteiro está passando, mas o Brasil, ele tem uma política pública voltada para o combate a esse vírus. Quando eu digo de uma política pública, falta gestão da saúde a nível federal que possa garantir que a gente esteja seguro, que a gente tenha uma perspectiva, né, de uma vacina para combater esse vírus tão nefasto que tirou de nós a nossa rotina, que tirou de nós o contato com os nossos familiares. Ainda hoje, eu precisei dar a notícia à minha mãe de que depois de 20 anos, eu não irei passar o Natal com ela, porque ela mora em outra cidade, e eu estou bastante preocupada em viajar nesse momento. Então, eu tive que ligar e, com muito pesar, dizer para ela que esse ano nós ficaremos conectadas apenas pelos sentimentos. Né? Então, assim, o vírus tirou de nós a oportunidade de nos encontrarmos. E ainda não vejo perspectiva de uma gestão, de uma política pública governamental a nível federal, para que a gente tenha uma perspectiva, pelo menos uma perspectiva, né, de que essa vacina vai chegar, que essa vacina vai ser, obviamente, testada, para que a gente possa ter o mínimo de eficácia. Lembrando que a vacina, ela não é garantia de que na primeira dose a gente vai sair por aí, né, serelepe, pelas ruas sem máscara, sem os cuidados, porque isso não vai acontecer. Precisamos de pelo menos uma segunda dose, depois disso ainda uma quantidade de dias, se eu não me recordo agora, no artigo científico que eu li, fica em torno de 13 a 14 dias depois, para que o nosso sistema possa ir criando resistência e se fortalecendo para poder combater o vírus. Tá bom? Então, é importante todas essas questões, porque vocês estão aí, né? Todos os dias, vítimas e possíveis vítimas dessa doença. Todos os dias, né, Pro? Há um novo linhagem, né, com mutação. Desgraçado é miserável esse vírus, viu? Sim. Esse veio para acabar mesmo. E você tocou num ponto muito importante, Conceição, que é a mutação dele. Nós já temos hoje, né, outras formas do próprio vírus. Ele vai se transformando, se transmutando, e aí vai ficando mais difícil. Porque você imagine, os cientistas estão levando aí cerca de 1 ano para encontrar uma saída. Quando eles encontram uma saída para aquele vírus, para aquela espécie, digamos assim, eles já sofreu uma mutação e já tem uma nova forma. Então, agora eles precisam direcionar agora os olhares e os estudos para aquele novo vírus que surgiu. Você imagine como é que não está sendo, né, a nível mundial, essa batalha para vencer essa doença.
realmente precisamos voltar os nossos olhos para os cuidados, para o interesse, e vocês da saúde mais ainda, porque E realmente... nós, na área da saúde, professora, olhar mais os sintomas, que ele está vindo totalmente diferente do que a gente estava aprendendo. Eu tenho um colega que sentia uma dor no estômago para as costas. Uma dor no estômago para as costas. Aí tomou a medicação, tomou o Buscopan, deu uma melhorada. À noite veio com mais, bem mais forte. Ele, não, eu vou passar no hospital. Quando ele passa no hospital, quando foi no outro dia, já ficou sem respirar. Quer dizer, veio com outro sintoma. Quer dizer, quando ele fez o médico disse, vamos fazer um teste. Quando ele fez o teste, ele estava com o Covid. Uma dor no estômago. Aí eu disse, meu Deus, então isso está confundindo. Porque, assim, É diferente de todas as pandemias que tiveram, justamente porque está confundindo. E assim, esse diagnóstico poderia ser sobre qualquer outra doença relacionada ao estômago, né? Ninguém, assim, a princípio, imagina que seria o vírus da Covid, né? Mas não, está confundindo. Então, hoje eu estava dizendo justamente isso a minha mãe, nesse instante. Se você sentir uma dor na unha, que é uma coisa nova para você, pelo amor de Deus, tem que correr, né? Minha mãe chegou mal, eu levei logo na clínica, porque eu não sei qual era de manhã, uma dor de cabeça de repente, mas graças a Deus não foi nada, tá bem, tomou soro, tá bom. Mas a gente está com medo, eu digo, meu Deus, tá vindo com outros sintomas. Uma colega minha sentiu só uma dor no corpo, quando foi fazer um teste, eu tive todos os sintomas, eu cansei. Fiquei ruim, até no dia que eu fui fazer o teste, a colega aí, Diane, viu, cansando mesmo, cansando. É bem complicado e realmente você tem tocado num ponto importante, ficar atento aos sinais, né? Algo diferente no nosso corpo merece uma atenção. Ô, Pro, eu também vi uma informação a respeito da Covid, que ele, quando ele está agora diferente, né? Houve uma mutação. Uma mutação. Ele está assim agora. Ele, como a senhora falou, como ele se propaga mais rápido, então ali, né? Acaba que ele mata mesmo, ele era mais letal. A nova mutação, ele está com sintomas diferentes e ele não está tão letal quanto o primeiro, que pela lógica seria ele ficar mais grave, mas não. Ele agora, ele quer manter o hospedeiro vivo, que é para ele ficar vivo. Então, você vê que existe uma inteligência por parte desses vírus da atualidade, né? Que não são nem considerados seres vivos, mas têm causado tanto estrago e feito tantas mudanças que a própria ciência tem ficado confusa na hora de estabelecer um diagnóstico e uma medicação. Realmente, o que nós temos hoje para dizer para todas as pessoas são os cuidados, né? Os cuidados que as pessoas precisam ter, redobrar todos os dias para que não seja aí uma próxima vítima. É isso mesmo. A todo instante, novas informações. As últimas que eu tive foi de que pessoas que foram contaminadas, infectadas, que algumas delas ficaram com sequelas no corpo, sequelas no cérebro, sequelas no sistema locomotor. Então, é bem grave. Eu fiquei com sequelas. A minha colega comprometeu o pulmão. Não respira mais, assim, como ela cansa bastante. Teve que ir em Salvador fazer um tratamento. Voltou a trabalhar, mas com muita dificuldade. Ela não respira mais. Como é que fica a vida dessa pessoa depois, não é, minha gente? Como é que fica a vida dessa pessoa depois? Porque, assim, ela vai precisar continuar vivendo, só que aí vai viver com menos qualidade de vida, né? É delicado isso, muito delicado. Vocês consideram qual nível nossa cidade está? Qual é a nossa real situação? Vocês que estão no olho do furacão. A caos! É caos, minha gente? Me contem aí. Gente, qual é a nossa situação hoje? É um índice muito alto de contaminados? Qual é o último boletim que vocês têm? Um índice muito alto de contaminado, Pro. Muito alto.
Porque eles estão com, se dizer, de uma nova onda. Eu acredito que não seja nenhuma nova onda, o vírus continuou. Ele se propagou porque as pessoas certamente também não, né? As pessoas... Eu não considero isso como uma segunda onda, não. Simplesmente foi o que aconteceu. Teve o momento da política, ninguém ficou em casa, teve festa, teve isso e aquilo. O vírus circulou só com vontade. Se ele já tinha força, a gente deu mais força ainda. Professora, Olá. boa noite. Boa noite. Eu acredito que hoje a Jacobina, depois que teve as políticas aí, esse tempo de festas aí que o povo não se cuidou, lá na UTI lotou de gente, entendeu? E teve muito caso de pessoas muito jovens, que é os responsáveis por conta desse aumento. Que era um ponto fora da curva, né? Porque dizia-se que eles eram os menos afetados. Justamente. Foi o que acabou trazendo um prejuízo para todo mundo. Não tinha necessidade de estar feita aquela aglomeração da missão, tá entendendo? Depois daquilo ali que a gente viu, rapaz, a gente tem que se preparar, porque pode ter certeza que vai vir muita gente para o hospital internado, vai morrer muita gente. E é o que está acontecendo, né? Como a senhora falou, como o vírus ele se propaga muito rapidamente, né? O que é que acontece? Ele é liberado da célula por conta de quê? Brotamento, né? E não por lise celular. O que é lise celular? Lise significa quebra, não há uma quebra dessa célula, né? Então, acontece que a partir ele vai liberando esse material genético dele na célula, e a gente sabe que vírus ele causa mutação, né? Existem casos aí que o paciente estava com Covid e desenvolveu a dengue, entendeu? Então, por aí você pode tirar que ele vai se mutando, ficando cada vez mais forte, né? E aí, só quem tem prejuízo é a gente que está aqui de fora, né, que não está se protegendo, evitando sair. Quem não tem esse amadurecimento acaba prejudicando um senhor, a avó da gente, e aí já foi, né? Porque, como uma coisa que eu digo, acho que eu fiquei muito frio depois que a gente vê tanta morte, a gente acaba criando uma frieza. E esse paciente aí, vocês ficaram sabendo de que ele morreu, da prefeitura? Não soube. Não soube? Pronto, já está no jornal. Para mim, ali, eu nunca chorei tanto. Eu nunca chorei, na verdade, sabe? A gente tem que ter sentimentos, realmente a gente tem, sabe? Mas o dia da gente, nosso psicológico acaba sendo afetado. A gente que é da área da saúde. Eu não falo só mim, não, mas todo mundo aqui, eu acho que tem isso com você, a gente tem que ser profissional, na verdade. E foi uma situação que não foi legal, sabe? Mexeu muito comigo, porque eu estava lá presente no momento, e isso mexeu bastante. E a gente vê como é a sociedade só pensa nela, principalmente os jovens, só pensam neles, não pensa que tem um familiar dele que pode pegar e morrer, só sabe de verdade quem passa na pele. E hoje Jacobina, entendeu? Tá desandada demais. Eu acho que tá bastante alto o índice de infecção, de transmissão. E quando você vê um colega se infeccionar de novo, né? Porque essa amiga minha, ela não teve sintoma. Quando teve na segunda vez, veio mais forte. Aí ela, depois a outra. Aí você fala, meu Deus, a gente tem tanto cuidado, trabalhamos tudo, né? Nós estamos aí, trabalhando tudo equipado. De repente, as colegas só adoeceram. Dá medo, professora. E quando você vem para casa, você não sabe o que você está trazendo. Então, você hoje, eu acredito, eu não sei os colegas aí, mas eu tenho plena certeza que hoje você pode até dormir, mas a sua mente não descansa não, porque é preocupante, professora.
nós estamos com medo. Eu estou com medo. Eu tenho 19 anos de profissão, vou fazer 20 agora, mas eu digo à senhora, a minha maior vontade hoje é deixar isso para trás, por medo. Eu amo o que eu faço, mas esse amor não está sendo tão assim para mim, está me riscando a minha própria vida e colocando a vida das pessoas que eu amo em risco, não. Tá difícil, prof. Tá muito difícil de se trabalhar. É por isso que o colega trouxe uma questão que eu ia até falar no final dessa conversa de hoje, né? Fazendo menção ao aspecto psicológico de vocês, né? Fortalecer essa questão psicológica é algo que merece uma atenção, porque se por um lado as mortes, os desafios, o medo, ele se torna algo corriqueiro, comum, o cotidiano de vocês, por outro lado, existe também, não é, uma pessoa, um ser humano que está aí todos os dias diante das situações, e existe um profissional que, apesar das adversidades, não pode se desumanizar, porque é uma profissão que não permite essa desumanização, né? Como eu gosto de dizer, nós trabalhamos com gente, nós não trabalhamos com produto, é o meu caso também, eu trabalho com gente, então esse é o nosso público. Então, o psicológico, as questões psicológicas, né, da nossa psique, elas devem ser o tempo todo observadas, buscar esse equilíbrio emocional, fortalecer, obviamente, né, os cuidados, mas se for o caso, se for essa situação, porque a gente tem noções estando de fora, estando dentro do processo é uma outra realidade. Se for uma questão de, muitas vezes, uma falta de atenção para com vocês, profissionais, se for uma falta de EPI, se for uma falta de qualquer outra questão, vale a pena uma reivindicação, gente. Porque, assim, é preciso se cercar dos cuidados psicológicos, mas é preciso também se cercar das questões técnicas, das questões de segurança, né? E aí fica aqui a minha dica. Não é para aumentar o pânico, mas é para a gente compreender a situação e buscar as melhores saídas, porque vocês precisam voltar para casa, porque vocês precisam ficar bem, precisam emocionalmente, né, estarem equilibrados para continuar a vida de vocês. Então, é uma questão que realmente merece uma atenção. Mas eu não vejo tanto interesse assim não, viu, professora? O bonito é o reconhecimento das pessoas, que vê o nosso esforço, que vê a nossa luta, mas os grandes representantes que podiam fazer isso por nós, até pessoas que a gente bota, que é da área, que a gente bota lá no poder para ver se olha para o nosso lado, não faz nada por a gente não. Pagamos uma instituição aí, eu não sei, um dia desse eu disse para eles, vocês só querem receber, fazer algo por nós não. Somos muito desassistidos. E quando adoecemos, aí é que somos desassistidos mesmo. Muitas vezes eu ouvi de mim, não, porque se alguém falar para mim, eu sou bocaiúda, eu abro a boca mesmo. Mas eu já vi colegas de pessoas virar para a colega de trabalho e dizer, só faltar dizer que nós estamos se recontaminando ou se contaminando porque quer. Gente, isso não existe. Mas é complicado, viu, professora? Para a nossa área está meio difícil. E a área também não é que nem a área da educação, que dá para dá para todas. Sabe, Pro? A educação é unida, Pro. A educação me dá uma inveja muito grande. Mas a saúde deixa a desejar. Se eu for contar para você os entraves na educação, você vai até chorar. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Vocês são mais ousados para a vida, vocês lutam, vocês brigam, vocês reivindicam. Quer ver uma outra turma também? Agente de saúde de endemias. Pô, que dá para se mexeu com uma, mexe com todas. A área da saúde não, Pro. A área da saúde é muito complexa, é difícil, ó. É muito difícil. E quem bem conhece sou eu. Né? Pois é. Eu tenho para vocês aí essas duas imagens. Sabem, né, o que é que elas representam? O que é que elas significam? DNA, né? DNA? Não. Isso, né? O nosso código genético, que guarda todas as nossas informações, as nossas características. Não é isso? E do outro lado, é uma imagem muito usada, né? Obviamente que é só uma representação imagética do nosso sistema imunológico. E quando eu estava explicando para vocês
que o vírus, né, o vírus da Covid-19, ele tem aqueles tentáculos, ele se acopla justamente nessas outras ramificações e vão fazendo essas aberturas aí no nosso sistema imunológico. Óbvio que eu não sou médica, mas entendo que é por aí que eles fazem o caminho para a proliferação. Se alguém, né, tiver uma outra informação que possa agregar, é interessante trazer aí nesse momento para essa imagem do nosso sistema imunológico. Aí, professora, acontece o seguinte, esse vírus, todos nós sabemos que o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, né? Ele necessita de invadir, vamos dizer assim, invadir uma célula para ele se replicar. Aí Isso, acontece né? isso. Aí, no caso, quando acontece, ele se comunica, entra em contato com a célula, vai acontecer a dissorção, né, como eu havia falado, ocorre a dissorção e a liberação do genoma, que é o nosso DNA dentro da célula. Isso aí é mais em relação eu estava estudando sobre isso na faculdade, sobre como é que ocorre a transmissão de vírus, né? E mais ou menos por aí. Não sei explicar tudo, mas é bastante mais aprofundado os estudos. O que nós sabemos é que o ácido desoxirribonucleico, que é o que compõe as nossas células do DNA, não é? É o famoso código genético. Ele, na verdade, ele acumula as nossas informações características. Cor dos olhos, cor da pele, toda a nossa estrutura óssea está guardado aí, né? Para alguns é o código de Deus, né? Deus guardou aí essas informações. Para outros, para a ciência principalmente, é onde está registrado aí toda a nossa ancestralidade. Mas essa imagem, ela é apenas ilustrativa, óbvio que na vida real, dentro do nosso sistema, ele não é exatamente assim, mas é apenas para que vocês conheçam esse tipo de imagem e possam fazer a leitura correta quando entrarem em contato com elas. Tá certo? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma inferência que vocês querem trazer para esse nosso conteúdo de hoje? Tudo certo? Deu para todo mundo entender, né? Então, vamos lá. Retomando. Oi? Alguém ia falando aí? Alguém ia falando alguma coisa, mas estou atrás. Então, Nós. Cortou o microfone, não saiu direitinho. Então, retomando, né? A leitura imagética, ela é comum em qualquer que seja o ambiente, né? O espaço de trabalho. No âmbito de vocês, essas imagens certamente estão o tempo inteiro em contato aí nas atividades que vocês desempenham. Uns mais, outros menos. Eu acredito até que alguns tenham visto hoje, tenham voltado a atenção para isso hoje, mas é só o nosso olhar que não foi treinado. É importante a gente treinar o nosso olhar para aquilo que está à nossa volta, para aquilo que permeia principalmente a nossa prática profissional. Porque, às vezes, o nosso dia a dia ele é tão impregnado de atividades para serem desenvolvidas que a gente não se dá conta de que existem ali várias mensagens, várias informações o tempo inteiro mostrando para a gente que tem ali algo que merece uma atenção. Então, trouxe essas questões aqui só para dizer para vocês da importância de fazer uma leitura mais interpretativa dos textos não verbais, que são as imagens e os símbolos. Tranquilo? Alguma pergunta? Ficou claro para vocês tudo o que eu coloquei? Ficou, né? Acho que esse silêncio quer dizer que ficou. Então, agora,
vou pedir que vocês ou peguem os seus módulos ou abram os seus módulos, né? Que está aí no próprio grupo de vocês, porque vocês têm ainda alguns conteúdos para olhar aí. Na verdade, é o último conteúdo da aula de hoje. Nós estamos hoje encerrando os nossos conteúdos. O esforço foi grande, mas está valendo a pena, porque a gente está encerrando, no sentido de conteúdo, a gente está encerrando hoje. Amanhã eu vou fazer uma revisão geral de tudo que eu abordei com vocês desde o primeiro dia, até porque alguns alunos chegaram depois. Mas eu peço que vocês já se antecipem aí, peguem o módulo na página 24 do módulo virtual, certo? Porque a gente vai falar sobre os textos multimodais, os textos imagéticos aí no módulo de vocês. Respira, que nós já estamos indo para o segundo round. E enquanto vocês encontram a página, enquanto tomam uma água, eu quero que vocês assistam essa reportagem do Jornal Nacional, desenvolvida, né, em laboratório, para mostrar como o vírus ataca o nosso sistema imunológico. E só mais uma informação importante, né? Lembrar de fazer sempre uma alusão às palavras que nós não conhecemos. Imune quer dizer isento, né? Imunológico, isento de infecção, isento de organismos tóxicos. Então, é sempre bom a gente lembrar da etimologia das palavras quando estiver lidando com esses conceitos que são novos. Sempre façam esse exercício, tá bom? O vídeo já está aí, é uma reportagem muito interessante para vocês que estão na área, e principalmente para quem está se aprofundando aí no assunto. Lembrei de Yuri, que estava falando agora há pouco. Então, fica aí mais uma informação. Deu tempo de todo mundo assistir? Certo, Gibson. Espera aí, Pro, que eu tô vendo aqui. Ok.
Pronto, estou vendo aqui que parece que já assistiram, né? Ótimo. Então, vamos lá. O que vocês viram aí foi uma representação gráfica de como o vírus age. Por isso que eu trouxe ele para vocês, por conta do nosso conteúdo hoje, que é essa leitura imagética. Observem que foi toda uma representação por meio, óbvio, da computação, que é uma tecnologia muito avançada hoje em dia, mas é através da imagem que a gente compreende a letalidade desse vírus em nosso organismo. Então, fica aí mais uma dica para vocês, através da leitura imagética que eu estou propondo na aula de hoje. Deu para todo mundo perceber direitinho, né? Como é que é feito isso? Por meio dessas imagens que foram apresentadas aí. E esse é o módulo de vocês. É um módulo que eu creio que o módulo físico não tenha essa atividade, essa questão, esse conteúdo, mas eu já estou aqui compartilhando ele para vocês, tá? Vamos lá. Textos imagéticos são todos os textos que apresentam uma linguagem não verbal. Uma linguagem pautada apenas na imagem, no símbolo, nos gestos. E alguém pode me perguntar, e a linguagem de sinais? Né? O nosso sistema brasileiro de sinais, a famosa Libra, é também uma linguagem não verbal? Sim, é uma linguagem não verbal, porque ela é feita apenas e exclusivamente por meio de gestos. Assim também como todos os nossos gestuais diários, como o famoso legal, né? Quando a gente fala com alguém, o pare, que eu já expliquei, que é o nosso símbolo universal. Nós temos diversas representações imagéticas que já se tornaram, já se consolidaram como uma mensagem que chega até nós. Desde gestos até as imagens simbólicas, como a pomba, que representa a paz, né? A pomba branca. A gente está indo agora aí para as festividades de Natal e Réveillon, e o símbolo aí da pomba, né? É muito divulgada para representar esse novo tempo que se inicia e o desejo de paz. A gente tem a serpente, que tem essa conotação em algumas narrativas, principalmente narrativas religiosas, como a representação do mal, mas representações também mitológicas de alquimia, de transformação, de força, de poder. Então, a gente tem diversas simbologias que estão presentes aí no nosso cotidiano e, óbvio, que devem ser compreendidas porque faz parte também daquilo que compete a nós enquanto pessoas inseridas na sociedade. O texto multimodal, eu já falei um pouco sobre ele logo no princípio das nossas aulas, que é preciso a gente entender, né? Multi, vários. Modal é vários modos de circulação. Quem descobriu esses tipos foi um teórico chamado Bakhtin, parece nome de remédio, né? Eu me lembro que tinha um antibiótico que eu tomava muito na infância, que tinha um nome parecido com esse. Então, Bakhtin, ele é um teórico que descobriu e contrariou a tese de Aristóteles, porque Aristóteles dizia que nós só tínhamos 3 tipos de gêneros textuais, né? O lírico, o épico e o dramático. Ele quebrou essa teoria de Aristóteles, dizendo que ele não só tinha esses 3 existem, mas não são os únicos, e os textos multimodais, eles ganharam força, principalmente agora na era da tecnologia, porque as imagens, elas são a todo momento levadas até nós numa velocidade luz, né? O tempo inteiro fazendo parte do nosso dia a dia. Seja através da televisão, da internet, das propagandas que ficam nos perseguindo, e no trabalho de cada um de nós, os símbolos e as imagens também estão presentes. Aqui no texto de vocês, né, nós temos aí que um texto que ele é apresentado apenas de um ângulo semiótico. O que seria um ângulo semiótico? Um ângulo sobre uma única perspectiva, sobre um único olhar. Um texto escrito, ele pode ser entendido, mas ele também pode deixar margem para outra interpretação. Então, a imagem, ela vem para agregar, para trazer essa completude para o texto escrito e fazer com que ele ganhe um significado maior e seja também mais claro, mais objetivo, tá?
Então, é por isso que é chamado de texto multimodal. Só mapa, professora, que é considerado texto multimodal? Não. Nós temos, além dos mapas, nós temos as tirinhas, as charges, os memes, que hoje em dia são muito comuns na era digital. Nós temos ainda tudo que está relacionado aos símbolos, aos gestos, às placas, sinais de trânsito. Tudo isso nós podemos considerar como textos multimodais, porque eles circulam amplamente, tem uma comunicação fácil e direta com o interlocutor, e, além disso, são veiculados em várias esferas, seja por meio das mídias, seja por meio dos livros, seja por meio das revistas, dos jornais, sempre nós encontraremos uma imagem por lá. Então, vamos a esse mapa aqui. Esse mapa que eu coloquei para vocês, ele é um mapa que está falando sobre os países, não é? Que são comunidades que falam a língua portuguesa. Eu já até comentei, quando eu trabalhei com vocês sobre o IFEM, que nós temos alguns países que se dizem falantes da língua portuguesa, mas não falam mais o português de Portugal, sim também como nós aqui no Brasil. São comunidades, são países que foram colonizados por Portugal, mas já não falam mais esse idioma. Apenas do ponto de vista formal, na documentação, é que nós recebemos esse título de falantes da língua portuguesa. E essas comunidades, esses países aí, eles aparecem numa legenda. Quando a gente trabalha com imagem, observar cores, observar formatos, é bem importante. Então, a legenda, ela sempre vai aparecer quando nós estivermos diante de mapas, de gráficos e de infográficos. O infográfico, ele é justamente o texto multimodal mais completo quando se trata de dados, quando se trata de índices. Inclusive, se vocês tiverem um dia que fazer um artigo científico, um TCC, vocês podem, com certeza, colocar como anexos nos trabalhos de vocês, infográficos, trazendo dados que vai agregar qualidade. Porque o infográfico, ele tem a imagem, ele tem o texto escrito, e ele ainda tem, muitas vezes, os símbolos, que vão dar maiores informações sobre aquilo que vocês estão falando. Então, essa legenda tem que ser interpretada pelas cores e, é óbvio, pelos nomes, né? Então, aí, cada cor representa um membro da comunidade falante da língua portuguesa, certo? Logo mais abaixo, no texto 2, quiserem dar uma olhada, né? Os destaques em vermelho, ó, Brasil, voltando ainda para o texto 1, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, o Senegal são observadores. O Senegal já não é um país falante, ele é um país observador da língua portuguesa, são os que aparecem em lilás, e os amarelos são os candidatos a falantes da língua portuguesa. A Indonésia, a Ucrânia, a Romênia, Marrocos. Então, a gente precisa entender aí, né, que essas cores representam essas informações. Acredito que isso é bem simples, né? Está bem claro para todo mundo. Já o texto 2, que é o texto que está aí dentro da área de vocês, tá? Vou pedir a alguém que faça a leitura dessa legenda, até para eu não falar sozinha aqui durante essa aula. Quem pode dizer a cor e o que ela representa aí, por favor? Vamos, minha gente, para eu dar uma folga aqui para minha voz. Quem pode ler? Essa Sim. parte aí só, das cores? Isso, só isso. O verde é físico, o vermelho químico. Essa corzinha aí é o quê? Marrom? É marrom. Biológico. O amarelo é ergonômico e o azul é mecânico. Muito bem. Nos ambientes de trabalho de vocês, esse mapa está presente?
Sim. Está assim. E vocês consideram de grande importância a presença dele? Sim, prova. Observem também que logo acima nós temos uma segunda legenda, né? Nós temos uma outra legenda mostrando o tamanho do risco, o tipo de risco, né? A bolinha maior representa um risco muito elevado, a bolinha média, um risco médio, e é claro que a bolinha menor é um risco leve. De que maneira vocês entendem a importância desse mapa no trabalho de vocês? Como é que eles ajudam vocês e os pacientes estando lá no ambiente? De que maneira ele é utilizado? É utilizado para, tipo, por exemplo, esse ergonômico aí evita que a gente profissional tem algum tipo de lesão, né, pegar algum peso, saber como pegar, né, orienta a gente para como é que se fala, esse trabalho que você vai fazer é muito pesado, muito leve, moderado, né, tem os riscos físicos, né, que são relacionados, se não me engano, a, como é, materiais não cortantes, deixa eu olhar aqui, materiais não Observando, cortantes, isso mesmo. né, e aí tem os biológicos, que é relacionado às bactérias, vírus, né? Que aí você vai, a partir disso, você olha quais são os tipos de EPI para evitar contato, né? Enfim, é por aí. Exato. Olhe como é inteligente esse mapa. Ele tem aqui, né, o risco químico se dá de que maneira? Na pintura, né? O risco físico, de repente você indo num depósito, porque lá você pode se deparar com um equipamento pesado ou com algo perfuro-cortante. Então, é um risco físico, né? E assim ele segue mostrando onde vocês podem encontrar um risco biológico, por exemplo, no refeitório, né? Ou talvez um risco ergonômico. Então, vocês vão seguindo essas bolinhas e percebendo como vocês podem se guiar e evitar aí os acidentes de trabalho. Muito inteligente esse mapa. Eu já tinha observado que ele tem uma configuração bem simples, mas eficiente. Então, observem que é de grande relevância a interpretação correta dessas imagens aí do mapa de risco. Então, diga. Pode dizer. Acho que foi sem querer. Querer, pronto. Certo, foi sem querer, né? Muito bem. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Então, eu vou fazer agora, Não. igual ao momento em que eu termino de explicar um assunto para os meus alunos, aí eles já sabem. Agora vem uma atividade, né, Pro? Pois é. Como nós não vamos mais ter tempo hábil para que vocês enviem essa atividade para mim, nós iremos responder essa atividade agora. É uma questão só e é uma questão de interpretação, tá? Essa questão vocês vão escrever aí mesmo. Precisa me enviar? Não, não precisa me enviar. Eu só preciso que vocês, até a título mesmo de conhecimento, eu não vou poder estar na casa de ninguém, mas preciso que vocês, né, sejam aí comprometidos e façam essa interpretação verbal. O que vocês vão fazer? Só dizer o que um mapa representa e as informações que ele tem, e o que o outro representa e as principais informações também. Um parágrafo só, bem simples, bem rápido, e eu vou dar só 10 minutos, porque eu sei que é bem fácil de vocês interpretarem isso aí. Pode ser? Vamos lá? E não precisa enviar, tá? É só mesmo para a gente fechar o conteúdo hoje.
Muito bem. Creio que o tempo foi suficiente para todo mundo, né? Muito bem. Agora eu vou dar um comando aqui para vocês e vocês não podem desobedecer esse comando, tá? Preste atenção, todo mundo, bota aí a audição para funcionar, que eu vou dar um comando que não pode ser desobedecido. Ninguém pode pensar agora em um elefante. Brincadeira, gente, foi só para descontrair. Que eu tenho certeza que todo mundo ficou logo procurando na memória aí a imagem de um elefante. Essa brincadeira é só para vocês entenderem que o nosso cérebro aprende, ele só consegue compreender por meio da imagem, né? Nós precisamos do significante e do significado. Sem o significante, sem o significado, nosso cérebro não tem capacidade de aprender. A única diferença existente, né, entre nós, primatas, e os outros animais é a nossa capacidade de aprender, porque o nosso cérebro ele tem uma plasticidade que os outros seres não têm, né? Os outros animais não têm. Por isso a gente é capaz de aprender. E sempre que a gente ouve uma mensagem, a gente busca automaticamente no nosso cérebro relacionar essa mensagem com a imagem, porque é assim que a gente aprende, é dessa forma que a gente compreende. Se não existir uma correlação entre o que foi dito com algo que a imagem representa, a gente não consegue assimilar essa informação. Então, o elefante, com certeza, apareceu aí na cabeça de muita gente, ou pelo menos tentaram buscar essa imagem para poder entender o meu comando. É assim que a gente aprende, é fazendo correlações, é ampliando o nosso cérebro e as nossas percepções para compreender cada vez mais. Tá? Vou eleger uma pessoa agora para fazer o comentário oral aqui dessa interpretação dos dois mapas. Vou eleger uma pessoa que diz que não tem muitas dificuldades para falar e outra que tem muita dificuldade, que é para ir treinando. Vou começar com você, Gibson. Faça aí, por favor, a interpretação oral dessas duas imagens. Pelo que eu entendi ali lá em cima, o primeiro mapa, tive um pouco de dificuldade na compreensão dele, né? Mas o que eu entendi foi o seguinte, que aqui em vermelho são as pessoas, né? É onde a língua portuguesa ela é mais falada, né? Na Angola também, né? Em Moçambique, esses lugares ali, cada cor dessas aqui são representadas pela língua portuguesa falada em seu país. O que eu tive mais relação foi com o texto 2, né, que é o que eu vejo direto lá no meu trabalho, sobre o risco físico, como a senhora mesmo falou, que tem a gente pode ir num local lá do almoxarifado, onde é que tem um risco lá de ter alguma queda, né, cair alguma coisa em cima da gente, né, o risco químico, quando você vai, por exemplo, trocar oxigênio, né, oxigênio, ele é um gás, então ele é um relacionado à química, em relação a produtos que a gente utiliza também, né, contato com a higienização, que às vezes estão passando ali, a gente tem que se proteger, né, dependendo como se fala, cheiros muito fortes, né, odores fortes. Odores. Os odores, isso mesmo. Isso. Temos os riscos biológicos, né, que a gente quem trabalha na saúde, está em contato todo momento, né, com risco biológico. Até mesmo quem não trabalha tem esse contato, né? E agora, mais ainda, em questão ao Covid, né? Da higienização das mãos, a partir de todos esses mapinhas aqui, a gente pode, como é que se eu lembro, utilizar os EPIs corretos, né? Saber qual tipo de precaução padrão, né? Precaução padrão, precaução por
aerosóis, precaução por contato direto, né? Aí, a partir disso, você vai utilizar os EPIs, né, para se proteger e, assim, evitar que ocorra algum dano ao trabalhador, né, que é o que vem dizendo na NR32. Quando você lê isso aqui, você pode se lembrar da NR32, que ela vem dizendo que a norma ela vai regulamentar o profissional da saúde, principalmente, para que ele evite que tenha algum tipo de prejuízo nele. Não lembro bastante muito como é o correto falar não, mas é tipo isso, né? Ela vem para precaver esses profissionais, né? E lá tem falando sobre esses tipos de riscos aí, e orientando sobre esses mapas também. Tudo bem. Era isso? Era essa interpretação. Agora eu preciso ouvir de Érica Rios. Érica? Cadê você, meu amor? Eu olhei aqui na lista, você está presente. Ainda não fiz a chamada hoje, mas eu sei que você está por aqui. Érica? Então, vou passar para uma substituta que vai poder fazer essa outra apresentação. Só para a gente ter duas pessoas aqui com dois pontos de vista diferentes. Bora lá, Josane, posso contar com você? Pode, Pro. Então, vamos lá. Eu fiz apenas um parágrafo bem resumido. Eu coloquei assim: o texto 1 nos traz informações de localização de população falante de determinada língua, ilustrado por cores. O texto 2, por sua vez, traz informação de riscos que sofremos no local de trabalho, indicado por cores, e grau de risco, indicado por tamanho de um círculo, de modo crescente, do leve ao elevado. Muito bem. Eu não fiz assim não, viu, Pro? Eu já estava pensando que eu não fiz assim não. Mas era mais ou menos por aí. Se você fez mais ou menos por aí, o caminho é esse. Só fechando aqui essas duas colocações de vocês, tá? Obrigada aos dois, muito bem para os dois. Quero dizer que é preciso se colocar à disposição, né? Se predispor, só assim que a gente desenvolve essas nossas habilidades. O primeiro mapa, talvez vocês tenham sentido um pouco mais de dificuldade, é comum que isso tenha acontecido, mas ele é bem simples. Ele só trouxe 3 cores na legenda, né? Só retificando aqui para vocês. Retificando não, só ratificando aqui para vocês. O vermelho está apresentando para vocês os países que realmente já se dizem falantes da língua portuguesa. Então, quando vocês olharem aí no mapa, tudo que está destacado em vermelho, incluindo o nosso país, né? Vocês estão vendo ele ali no mapa, o Brasil, já são os países que oficialmente falam a língua portuguesa. Os países que aparecem em lilás são os países que são os observadores dessa língua, e os que aparecem em amarelo são os que são candidatos, né? São futuros candidatos a falantes da língua portuguesa. Então, nós temos no mapa esses 3 tipos, né, representativos dessa comunidade linguística. Então, não é de uma outra língua, é da nossa mesmo. Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Macau, todos esses países, eles são oficialmente falantes da língua portuguesa. E nós temos o país de Maurícia e Senegal, que são observadores, e Filipinas, Malaca, Indonésia, Marrocos, Ucrânia, Romênia, todos são candidatos a falantes da língua portuguesa. O mapa de risco foi muito bem interpretado, até porque faz parte da prática de vocês, por isso que eu estou dando ênfase no outro, que foi o que vocês sentiram mais dificuldade.
Sempre que estiverem diante de uma imagem, procurem observar se existe uma legenda. É ela que vai ajudar vocês a compreenderem a imagem. Vai trazer informações importantes sobre o que a imagem está mostrando. Tranquilo, gente? Tudo certinho? Tudo tranquilo por aí? Todo mundo conseguiu entender direitinho esse último conteúdo? Ficou claro para todo mundo esses textos multimodais circulando aí amplamente nos espaços, inclusive nos hospitais, nas clínicas, nas UPAs, nos livros, nos sites, no caso do mapa da língua portuguesa. Ficou claro para todo mundo? Ficou, Pro. Sim, Pro, entendido. Certo. Muito bem, meu povo. Hoje, fecha-se os conteúdos do módulo, mas como nos resta ainda um tempo, e eu tinha dito, né, que ontem a gente... Ah, não está funcionando seu microfone. Ok. E eu tinha dito ontem, né, que seria o dia da orientação. Mas como hoje a gente conseguiu dar conta do conteúdo direitinho, e todo mundo está aí dizendo que compreendeu, até porque realmente é um conteúdo bastante simples, né? Relativamente simples. Eu gostaria de saber se ainda tem alguma coisa sobre o bendito e famoso relatório. Só para a gente finalizar aqui, eu poder fazer a chamada. Eu não sou de ficar enchendo linguiça, como diz o ditado popular. Eu não consegui, foi abrir esse link que você mandou da aula, eu não consegui, não. Aí tem que entrar em contato com quem é O essa pessoa? Everaldo, ele é o TI, ele é o técnico de informática do CETEC, e eu já tinha dito para ele que algumas de vocês, se eu não me engano, foi até Cristiane, Cecília, acho que foi Cecília, que não estava conseguindo também, né? E ele disse assim, sempre que alguém disser que não está conseguindo, pede para entrar em contato comigo. Como é que vocês podem fazer isso? Por meio do CETEC. Pede para entrar em contato com ele, porque às vezes é uma configuração ou uma desconfiguração no Gmail de vocês. Porque vocês precisam estar logados ou logadas no Gmail para poder ter acesso a esse link, porque ele é gerado aqui pelo Gmail. Vocês sabem que o Google Meet, né? Ele é feito por meio da conta do Gmail. Então, se você não tiver logado nessa conta, conectado a essa conta, pode ser que você não consiga abrir o link. Então, ele me pediu para passar esse recado, que quem tiver com problemas para abrir, por meio do CETEC, tenta entrar em contato com ele, que ele está lá para ajudar. Pro, eu já entrei em contato com o CETEC e eles não resolvem. Tem 15 dias, isso desde quando eu falei com a senhora que me enviou. Eu já falei com eles via WhatsApp, nos 2 números, e eles não resolvem, não. Eu fiquei sem assistir as aulas por conta disso. Eu tenho que reforçar o meu recado, porque veja bem, né? Assim, eu estou mandando para o portal, ou seja, por meio dele, e tenho postado para vocês no grupo. Estou aqui fazendo de todas as formas e estratégias para não deixar vocês sem o conteúdo. Mas aí o suporte técnico realmente precisa vir deles. Então, se vocês não estão obtendo aí essa resposta, eu posso tentar descobrir o que foi, o que aconteceu para essa resposta não chegar. Porque mas está no portal, Pro? Está no portal? Está sim, Maria da Conceição. Tá eu queria só o link, por isso que eu pedi o link. Gente, pede para mim o link do portal, porque eu abro no portal. Tá no portal, sim. Todas as aulas que eu gravei, eu mandei o link para ele e ele postou no portal. Vou dar uma olhada. Agora eu queria o link, Pro, porque eu perdi aí, é tanta coisa. O link é o mesmo, minha flor. Esse que eu postei no grupo é o mesmo que está no portal. É só uma questão mesmo aí de configuração, que é uma questão técnica mesmo. Diga, Vanusa. Eu mesmo, quando clico no link da aula, para poder rever as aulas, é tipo que quando eu clico, parece que não tem nenhuma aula gravada do arquivo dentro do link. Realmente... Eu pensei que só era o meu, mas não. Só uma pergunta, para eu poder falar isso com ele também, né? Que eu gosto de conversar com embasamento. Outras pessoas estão conseguindo
pelo portal? Alguém levantou a mão aí, pode falar. Ô, Pro, eu nunca precisei, assim, assistir às aulas que já foi gravadas por eu não ter perdido nenhuma aula, né? E eu não via, assim, alguma real necessidade de uma precisão de eu estar assistindo, mas eu pretendo, de amanhã em diante, eu até estava contando para me assistir essas aulas, porque assim, ó, eu ainda não comecei meu relatório, eu fiz a impressão daquele modelo, e aí eu pego de novo, e se eu pudesse sumir com esse papel, eu sumia. Mas eu sei que eu tenho que fazer. Aí, assim, eu estou contando com esses links, pretendo assistir futuramente, porque eu vou ficar dando pause ali, vou tentar assistir, e aí eu vou tentar montar daqui para dia 27, mas eu nem comecei ainda. Mas como estão falando que tem problema, eu já estou preocupada, porque se eu não conseguir ver essas aulas para ficar dando pausa e eu ficar fazendo rascunho, eu já vi que eu não vou conseguir fazer o relatório, não. Mas veja bem, os links não tem nada a ver com relatório, não, Josane. Eu sei, Pro, é assim, ó, é meu, assim, sabe? É da minha necessidade agora rever as duas últimas aulas para me conseguir formular, porque eu quero sentar num ambiente sozinha, sem ninguém, e aí assistindo sua aula, a senhora falando sobre os tópicos e eu dando pausa, e eu pretendo fazer isso. Ah, entendi. Você quer rever Eu conteúdo. quero rever isso. Eu nunca entrei nos links para saber se estava dando certo ou não, porque eu não vi necessidade disso. Eu estava assistindo a aula, estava aprendendo e tal. Mas Você estava agora, tranquila, né? eu pretendo assistir para me ficar parando, analisando, entendeu? Pra mim Isso, fazer. entendi, sim, entendi. Você quer usar a aula gravada para rever o conteúdo. É uma estratégia boa, inclusive. Sobre o relatório. Aí agora eu já estou preocupada, porque não estão conseguindo abrir, então não vou conseguir fazer, não. Então. Calma, mulher, tenha paciência. Eu disse que eu vou reforçar a informação para saber por que isso está acontecendo, deles não terem respondido, né? Porque eu atualizei um dia o link para a Cecília, não foi, Cecília? Sim, aí eles me enviaram as aulas anteriores, as aulas que eu pedi, na verdade, que eu precisava, que é sobre o relatório mesmo, eles não me enviaram ainda, já tornei pedir de novo e não enviaram, que ia falar com o técnico e até hoje ninguém me deu uma resposta. O que eu posso fazer por vocês e irei fazer é perguntar por que não foi dada essa devolutiva, saber o que aconteceu, tá bom? Porque aí eles colocam ou um áudio explicando no grupo como é que vocês podem fazer, ou pede para vocês entrarem em contato pelo PV da pessoa, mas uma estratégia tem que ser criada, né? Para que vocês possam ter acesso. Pode dizer. Ô, Cecília, é o do portal que tu não consegue abrir? Na verdade, nem pelo portal, no portal eu não consegui abrir nenhuma, e pelo link só algumas aulas, às vezes eu consigo, às vezes não. A professora me enviou no e-mail que eu consegui assistir. Aí eles me enviaram de outra forma, umas 3 aulas primeiras, pelo WhatsApp que eu consegui abrir, as outras eu não consegui abrir. Tem alguma coisa que pede autorização. Ô, gente, vocês já verificaram no portal? O do grupo, não. O do grupo pode ser alguma coisa de configuração. Mas do portal, vocês já chegaram a verificar se não é uma questão de entendimento de como proceder? Já verificaram isso direitinho? Tu consegue ver, Cecília, pelo menos os tópicos das aulas, e tu clica e não vai? Não, ou eu tu consigo chega ver lá? os tópicos. Na hora que eu vou abrir, aí diz que o conteúdo não está disponível. O conteúdo não pode ser aberto, alguma coisa assim. Eu vou até a pasta, quando clica na pasta, não abre o material. Josane, você consegue abrir pelo portal? É isso, Pro. Eu nunca tentei abrir, porque eu nunca tive a necessidade de rever, porque eu assisti todas as aulas. Mas agora eu quero assistir as duas últimas sobre o relatório, então eu já estou preocupada. Quem aqui consegue abrir direitinho pelo portal, sem problema nenhum? Lá não consegue abrir, não, de jeito nenhum. Já tentei várias vezes. Lá diz assim que tem 20 aulas. Você clica, não tem nada, nada, nada. Já tentei 1000 vezes, já Entrar desisti. agora. Eu vou tentar entrar agora para ver. Ele responde, só um minuto. Então, mais um motivo para poder perguntar e reforçar o questionamento de vocês, tá bom? Aqui tá falando que eu tô com acesso negado, professor. O que é que a senhora mandou? Esse daí é? Isso, Gibson. Tá dizendo que eu tô com acesso negado. Vai esperar Então, aqui. eu vou
eu vou explicar mais uma vez para ele que vocês não estão conseguindo acessar pelo portal, não estão conseguindo acessar o link, e pedir que ele ou mande um áudio ou atenda vocês individualmente no PV. Tá bom? Isso aí é o portal, Feissa? Maria da Conceição. Não está ouvindo. Oi, Então, Pro, não, Pro, esse link que você manda para mim, aparece isso. Eu não abri do portal ainda, vou tentar aqui. Tá O bom. portal eu já abri uma vez e deu certo, entendeu? Eu não entrei mais, porque eu vim assistindo as aulas, não entrei nada. Eu queria assistir essa aula que a senhora mandou aí e não abriu esse link. Aí fica desse jeito aí, falando. Que uma outra pessoa. Amanhã mesmo eu vou falar com ele para a gente pensar numa estratégia, para que vocês possam acessar o portal, tá bom? Combinado assim? Obrigada, Pro, valeu, combinado. Até porque hoje não vai dar mais para entrar em contato com ele, né? Porque já estamos chegando aí às 9 horas, às 21 horas. Então, amanhã eu fico nesse compromisso de passar essa mensagem de vocês para ele e ver se eles conseguem dar uma devolutiva. Ok, gente? Esse aí é o portal, Didiane? Esse é o portal. Aí a gente abre e diz assim, que tem as 20 lá, né? Só que a gente clica, coloca o nome da matéria, coloca tudo direitinho, não tem nada lá para você assistir. Ó, a prova, pode olhar que a prova aí já está lá. Se você abrir, já pode fazer a prova. Está liberada também aí. Mas as aulas não tem nada. É bom ter colocado aqui, porque aí eu até mando para ele o link aqui. O link não, a imagem de vocês. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Meus amores, mais alguma coisa? Agora só o relatório. O relatório para entregar a senhora que dia? Até dia 27, Gibson. Meus amores, fechamos com sucesso o nosso conteúdo. Eu ainda não irei me despedir de vocês, porque amanhã tem uma revisão zona geral de tudo que eu dei para vocês. Mas hoje, pelo menos o que foi proposto na ementa do módulo, nós concluímos, tá bom? Diga, Cristiane. Dá uma reforçada aí, por favor, lá na questão do relatório. Lá no modelo tem CIPA e SESMIT. Quem no local de trabalho não precisa, né, Pro? Se você não tiver isso no seu local de trabalho, se essa comissão interna não existir no seu local de trabalho, não precisa você colocar. Certo. E na questão da carga horária é 80 horas, né, Pro? A gente vai obedecer esse horário? Esse tempo? Sim, sim. Certo. Outra coisa. Eu não sei se a senhora se recorda, no meu rascunho de relatório, eu coloquei vivências profissionais, mas eu devo considerar que é um estágio, né? Assim que a senhora relatou? Isso, porque assim, embora vocês estejam descrevendo, desenvolvendo e apresentando atividades que vocês desenvolvem já como profissionais, vocês estão fazendo um relatório de estágio, que é um treino para o relatório final. Certo. Viu, então tá bom. Obrigada. Vou entender mesmo, de verdade? Pronto. Oi. Na carga horária, o pessoal do CETEC falou para mim que a carga horária do curso é 400 horas e 80 do estágio. Eu acabei colocando, somando os dois, e coloquei 480 horas. Tem algum problema? Está correto. É isso mesmo.
Antes eram 600 horas, porque a lei não permitia o estagiário fazer mais de 4 horas de atividade. Hoje ela já permite que vocês façam até 8 horas seguidas. Então, já vai diminuindo aí a quantidade de horas e de dias, não é? Porque vocês agora podem juntar, ao invés de fazer vários meses de 4 em 4 horas, vocês podem fazer em 8 horas o estágio de vocês. Isso não para agora, é claro, né? Eu digo para quando vocês forem realmente finalizar a especialização e realizar o estágio. Vocês vão precisar ou dessa declaração do diretor de vocês, do administrador, dizendo que vocês já atuam na área, ou realizar o estágio. Sem realizar uma coisa dessas ou uma ou outra, não pode ficar. Ou vai apresentar uma declaração, ou vai realmente estagiar. E na questão de preceptora, pode ser a senhora, porque a senhora está pedindo esse relatório agora no momento? Sim, pode ser. Pronto, mais alguma coisa? Não? Não. Então, vou fazer aqui a chamada e vou desejar a vocês uma boa noite. Só vou fazer isso porque precisa, não posso sair sem fazer essa chamada. Eliane ia falar. Diga, Eliane. Pro, eu nem vou poder amanhã assistir a aula ao vivo, a aula presencial aí. Por quê, amada? É trabalho? Vou ter que me ausentar, Certo, mas aí eu vou procurar ver uma opção de vocês resolverem essa questão da aula gravada, porque se eu gravo, eu preciso encontrar uma forma de assistir, né, gente? Então, vamos lá. Ângela Moura. Chamou não, né? Ângela Moura. Ela está presente, pô. Ela está aqui com o menino aqui no colo. Ok. Eu presente. Consegui falar. Só uma curiosidade que eu fiquei agora. Vocês são um casal ou é só porque são colegas de trabalho? Não, somos casados e colegas também. Tá bom. Parceiros na vida e no profissional. Muito bem. Ok. Camila Anunciação. Eu tentei entrar lá no portal do aluno e eu não consegui abrir a aula, não, viu? Eu mandei um print lá para o grupo, para a senhora ver. Ok, eu vou passar todos esses prints para Everaldo e vou pedir a ele que a mim não, né, que eu não vou precisar entrar, mas que ele mande uma orientação para vocês. Cecília. Eu não consigo também ter acesso a essas aulas, não. A senhora fala lá, viu, com ele. Certo. Cecília. Presente. Cristiane. Presente. Didiane. Presente, Pro. Eliene. Presente. Érica Rios. Érica falou que estava com problema no áudio, então. Fabiana Santos. Presente. Gibson. Presente. Isabela. Presente. Jéssica. Presente. Josane. Presente, Pro. Lilian Pinho. Presente, Pro. Marco. Presente. Maria da Conceição.
Presente, Pro. Maria Rita. Presente. Marileide. Marla. Presente. Neuza. Neuza está presente. Ok. Rose. Presente, Pro. Sara Menezes. Presente. Vanúzia Lima. Vanúzia presente. Pronto. Acredito que chamei todos vocês. Ok. Andréa presente, professora. Eu coloquei aqui, viu, Érica? Andréa. Então, por hoje é isso. Nos veremos amanhã para a nossa revisão final. Retomar desde o primeiro conteúdo até o último. Deixar vocês aí craques para avaliação. Aproveitem que hoje está terminando um pouquinho mais cedo e deem atenção para o relatório de vocês, não é? Porque eu acredito que tem alguns ainda continuando, trabalhando com ele. Então, é importante dedicar todo o tempo que tiverem aí para concluir o trabalho. Então, aproveitem que hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo e mãos à obra. Por hoje é isso. Desejo uma boa noite, um bom descanso a todos vocês. Boa noite. Tchau, Pro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa. Boa noite, povo. Tchau. Boa noite, Anjo. Boa noite. Oi.